Fala galera, bem-vindos a mais um Conexão Gonçalense, um bate-papo com quem inspira a nossa cidade. Vem com a gente, se inscreve, compartilha e curte aí. Vamos pro vídeo. Então galera, hoje eu tô aqui com o Rafael Vieira, ele é músico, ele é produtor cultural e também tem um instituto que ele vai contar um pouquinho pra gente. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, cara. Primeiro eu queria agradecer o convite aqui do jornal. É um orgulho participar de iniciativas e atividades que são do território, né, com origem no território de São Gonçalo e que não para de crescer. Então, parabéns aí pela estrutura de vocês e pela proposta. A cidade precisa de ações assim para mostrar o que de bom acontece, para as pessoas ficarem sabendo. E é isso. Vamos lá? Vamos que vamos. Rafael, conta pra gente um pouco da sua trajetória como músico, como produtor cultural, né, como fundador de uma ONG também, né, podemos dizer assim. Então, fala pra gente quem é o Rafael Vieira. Tá, legal pela pergunta, porque às vezes a gente faz tanta coisa no dia a dia que a gente até... O tempo vai passando, os cabelos brancos vão chegando, a gente já esquece até tudo que a gente já fez, né? Sim. Mas nasci aqui na cidade de São Gonçalo, por conta das dificuldades de vida, acho que eu morei uns 8, 9 bairros aqui da cidade. E aí muito cedo comecei como músico, né? Montei uma banda que se chama Dona Lola. Cara. E aí até então sou um garoto que queria, né, fazer meu rock and roll, ganhar meu dinheirinho com a música. E aí quando eu estava mais ou menos na faixa dos 18 para 22, essa época, eu consegui colocar 2 músicas em novela de televisão, e aí com isso, obviamente, como compositor, né, ganhei meu dinheirinho, tomei coragem para viver de arte, e aí até então era algo ainda, para quem era de território metropolitano, né, era algo muito distante, né, como se fosse tipo jogador de futebol, né, Sim. Uma loteria muito grande profissional, mas... E aí caí no mundo por conta disso, e aí depois descobri que existia um mercado muito grande, né, na economia criativa como um todo, na indústria criativa. E aí foi muito bom, porque aí com as oportunidades que a vida foi dando, você vai aprendendo. E aí com o tempo fui me especializando, até que eu percebi que tinha tino também para o negócio. Era aquela época de gravadora tá quebrando, Sim. A indústria está mudando, né, do entretenimento como um todo. E aí ali percebi que eu deveria montar alguns negócios, obviamente de início por conta da banda. E aí comecei a ter oportunidade de ir para fora do Brasil, comecei a viajar com a banda, e daí depois, passaram-se um tempo, acabei me consolidando como um grande produtor cultural em outros territórios. Sim. Até que mais um tempo à frente eu decidi ter um instituto, né, uma ONG, que é uma ONG de fato, né, mas Sim. a gente chama de instituto, que é o nome. Sim. E aí a gente decidiu trazer as ações dele aqui para o território de São Gonçalo, porque eu nasci aqui. E hoje ele funciona, tem uma sede aqui também, né? Essa sede, a matriz dele fica mesmo em São Gonçalo, e que se chama Instituto dos Sonhos. Bacana. Então a gente mescla, né? Eu tenho a minha parte como empresário de produção cultural, minha parte como músico e a parte social, que é o Instituto dos Sonhos. Então é bem dividido certinho, né? O empresário é o artista e é o a gente brinca agente social, né? A gente brinca que a gente joga nas 3, né? Tá certo. Mas isso é trajetória de vida mesmo que foi trazendo, e o Instituto, de certa vez, a gente, brinquei que você vai ficando velho, você começa a perceber que o que você faz tem valor, que você pode transformar a vida das pessoas. Hoje só um núcleo nosso de ensino de música aqui no território, a gente tem 500 alunos, né, que fica aqui na Igreja Matriz de São Gonçalo, com convênio com o SESI Firjan, e entre tantos outros projetos que a gente tem, é legal você ver que aquela coisa que você só tinha ali quando moleque, né, de brincar daquilo, né, transformou a vida da minha família, transformou a minha ainda consegue transformar a vida de outras pessoas. Então vamos puxar esse gancho, então, fala pra gente do Instituto. Conta pra gente quando surgiu, quanto tempo você já faz, você disse que já tem cerca de 500 alunos e tal, não é isso? Isso, então, o Instituto já tem muitos anos, né, só de fundação a gente já tem 20 anos. Só que ele começou a ficar mais popular aqui no território de São Gonçalo quando a gente decidiu empreender na área social com áreas que atendem mais a população, né? Hoje, por exemplo, eu falei do nosso núcleo de ensino de música. A gente funciona com um dos núcleos nossos na região central, um prédio cedido pela Igreja Matriz de São Gonçalo. Então, obviamente, você acaba começando a ficar mais conhecida no território, até pelo uniforme que as crianças usam, pelo convênio com algumas empresas. Mas a gente não fica só em oferta de ensino de música. A gente tem ali no centro de São Gonçalo, entre o Lavorão e o Mauá, ali naquele prédio chamado Icon Business, né? A gente tem a nossa incubadora, a primeira incubadora criativa do território, né? Um hub de inovação, mas a gente atua com incubação de empreendimentos da indústria criativa. E o que seria isso? Seria colaborar com que pequenas startups, empresários iniciantes
conseguisse começar a desenvolver seu negócio, porque é algo que a gente entende que a iniciativa pública no território é bem atrasado no fomento desse tipo de política pública. Faz também com uma assessoria ali para os novos empreendedores. O ciclo de incubação vai de ajudar o cara a se formalizar, ajudar a captar recursos, ajudar ele a ter um entendimento maior com informações sobre como é empreender na indústria criativa, coisas que a gente entende que aqui ainda a cidade precisa caminhar, a gente entendeu que a gente poderia trazer isso. Então a gente tem, né, incubadora, a gente tem escola de música, a gente tem a única orquestra filarmônica do território, né? E até legal falar isso, que a prefeitura tem uma orquestra, que ela é pública, né? Que é mantida pela prefeitura, que é uma orquestra, e nós temos uma filarmônica, que muita gente às vezes não sabe a diferença, né? Que lá atrás, quando se montaram as orquestras, lá na Alemanha, teve uma briga, enfim, e os caras decidiram que iriam ter uma orquestra que não seria vinculada a um ente público. E aí usava o termo filos, que aí acaba na tradução é filarmônica. Então a nossa orquestra não é uma orquestra pública, né? Ela é privada, ela pertence ao instituto. Hoje a gente tem aí só músicos da região metropolitana, a gente faz show no Sesc, enfim, roda bastante. E temos projetos também de jogos eletrônicos, estamos lançando o primeiro jogo de grande porte feito aqui no território, que se chama Recycle Rio. Foi pré-lançado no Cristo Redentor mais ou menos 2 semanas atrás. Então, assim, a gente tem uma pluralidade de áreas de atuação. De áreas de atuação, até porque a nossa cidade é muito grande. E onde a gente catuca, tem gente querendo fazer algo, tem gente querendo se desenvolver e oportunidade não falta, né? Exato. E maneiro que você gera essas oportunidades também, ajuda a botar no trilho, botar o sonho das pessoas para caminhar. Sim, porque, na verdade, talvez o que eu tenha aprendido ao longo da vida melhor é fazer isso. Porque não jamais desmerecendo a minha própria capacidade artística nem musical. Eu, obviamente, se eu tenho minha carreira como músico e conseguir tanta coisa como músico, é óbvio que eu acho que aquilo é bom. Mas é inegável que quanto mais organizado você é, quanto mais acesso a instrução e investimento você tem, a probabilidade de te dar mais retorno é maior. Então, o que eu faço, de certa forma, hoje com o Instituto é replicar um pouco disso que eu aprendi para minha própria carreira, para outras pessoas do território, e é muito bacana ver o resultado que dá. Então. Isso é bacana, impacta realmente diretamente na vida das pessoas. E na sociedade como um todo também. Porque viram, como você falou, tá na boca do povo, tá ali com o uniforme, tá ali, toda a pessoa já sabe, então já viram um meio das próprias pessoas procurarem para... E às vezes nosso território ele tem uma vocação social muito grande, né? Alguns serviços que são básicos, por exemplo, numa zona sul do Rio, por exemplo, é comum a pessoa pagar pelo ensino de música, é comum pagar para determinados serviços. Quando você vai para uma área que é mais metropolitana, que não é classe média alta, as pessoas, às vezes, alguns serviços, a pessoa não compreende como essencial. Por exemplo, como ensino de arte. Né? A gente entende como um lazer ou um luxo. Então, como o nosso território tem essa vocação mais social, obviamente, tudo que for ligado ao terceiro setor, ele se desenvolve mais fácil no território. Acho que o que faltava, de certa forma, é que nós temos poucos fomentos vindo do ente público municipal, e mais pessoas também que se especializassem nisso, porque a gente tem ótimos projetos que passam pela cidade e às vezes não crescem um pouco mais por falta de acesso a mais mecanismos e apenas, só para poder encerrar, às vezes as pessoas confundem que o beneficiário é só a criança que está fazendo a aula, entende? E não, eu considero que todo mundo que é empregado ali no Instituto também é beneficiário, porque muita gente queria viver de arte, queria trabalhar com cultura e às vezes não tinha uma oportunidade de trabalho no território, precisava ficar se deslocando. Então, isso às vezes acabava sepultando a própria Sim, porque se a pessoa não tem onde trabalhar aqui, ela vai para outro lugar. Então ela está levando o seu conhecimento para outro lugar também. Exatamente. Pô, muito bacana mesmo o trabalho, cara. Parabéns. E vamos voltar então um pouco à sua carreira artística também. Fala mais pra gente sobre Dona Lola. Conta pra gente se tem alguns projetos novos, se tem algo vendo por aí, shows, tudo mais. Sim. Então, obviamente, Dona Lola é o que eu mais gosto de fazer, né, do universo. Na verdade, o que eu tenho mais prazer de fazer é compor, né? Eu sempre gostei muito de compor, mas não vou mentir, né? Quando criança, né, era aquela vergonha de mostrar pro colega, músico, né? A gente, naquela época, né, quando eu era novo, não tinha essa discussão toda de bullying, né? Então nas escolas, né, o pau comia na zoação, né? Então eu só fui ter coragem mesmo de me colocar como compositor depois que eu consegui grana com ela, porque eu tinha vergonha. Né? Eu entendo, você tinha aquela confiança. Sim, cara, pô, era difícil chegar e falar assim, pô, eu quero fazer isso, onde a maioria das pessoas não queriam ir por esse caminho, né? Exato. E aí... Nem era valorizado, né? As pessoas mas trabalha com o quê? E aí passei por todas aquelas dificuldades de quem não tinha dinheiro para comprar os instrumentos, tive que, né,
Muita gente me conhece que assim, na época que a gente não tinha grana para poder comprar os instrumentos, a gente teve que catar latinha para poder vender e comprar. Mas aí, mais ou menos no ano de 2005 e 2006, a gente estava lançando, acho que não 2003, não lembro, estava lançando o primeiro álbum autoral. E depois as coisas foram seguindo gradativas, a gente conseguiu botar algumas músicas em rádio, aí regravamos uma música do Paralamas, aí depois eu coloquei a primeira música em novela da Rede Record, aí depois uma segunda, depois foi para Portugal, depois veio os festivais fora do Brasil. Agora em 2023, inclusive hoje estava até vendo foto nas recordações, né? Das redes sociais. 2 anos que a gente estava fazendo um show em Madrid, na Espanha, Bacana. um festival chamado Ola Rio, que foi a primeira vez que a gente foi para a Europa, porque antes a gente só tinha ido para Estados Unidos e Canadá. E agora a gente está na busca aí de mais algum festival, a gente está tentando ver se a gente consegue ir para um festival no Uruguai. Inclusive hoje, antes de vir para cá, estava em reunião, né, também trazer um pouco compromisso por causa de uma reunião disso. E a gente está lançando 6 músicas, a gente vai lançar até junho de 2026, 6 novas músicas. Bacana. Visando concorrer em alguns outros festivais de música. Vão ser singles mesmo? Vai ser lançado como single, mas como foram todas elas masterizadas já no mesmo ciclo, existe a chance de depois a gente chamar de um EP. Um EPzinho, né? Mas aí não, vamos dizer assim... Não amarrar nada, né? Hoje em dia não é necessário mais amarrar como antigamente, né? Você já sabia com o álbum, mas como a gente também tem um pouco do modelo antigo, e como é muita correria da vida, eu preferi deixar pronto várias músicas logo para a gente ir lançando, e as músicas todas falam, né, sobre pautas positivas. Eu sempre compus nessa área e sou apaixonado por isso, sabe? Música é bom demais, né? Pô, não vive sem. E aí vocês tocaram já então nos Estados Unidos, Canadá, Europa também? Isso, a Europa foi agora recente, né, em 2023. Experiência legal, porque todo mundo gosta eu costumo falar que a maior prisão que tem é trabalhar com o que não gosta. Exato. E assim, me sinto privilegiado de trabalhar com o que gosto. E aí, toda vez que a gente tem essas oportunidades legais, assim, a gente sempre, em algum momento, num devaneiozinho, tomando uma cerveja, assim, para conversar. Como é legal poder desfrutar disso junto com amigos, né? Porque os meninos que tocam comigo, todos são amigos de longa data, né? Todo mundo já, né, com seu filho, esposa. Então, vive, né? Tem um mundo artístico ali, mas vive o cotidiano normal de ter problemas, né? Com parente, com saúde, etc. Mas é uma bênção, assim. Fui muito feliz lá no passado, quando escolhi viver e por esse rumo. E não ter desistido e continuar. Cara, porque assim, motivo pode desistir. Se a gente for parar para analisar, obviamente no nosso território a arte e cultura aparentemente tem mais motivos para desistir. Só que quando também tu para olhar na oferta de oportunidade, aonde tem menos gente brigando também se torna uma maior oportunidade de conseguir coisas. Então eu agradeço muito de ter teimado um pouco quando mais novo e querer viver disso, do que seguir o caminho que a maioria estava seguindo, e fatalmente eu estaria hoje ou deprimido ou arrependido, porque eu adoro isso. Sim, exatamente. Você acabava sepultando um desejo que você sempre teve, né? Pô, muito bacana isso, cara. E qual mensagem você deixaria aí pro pessoal que quer viver da sua arte, correr atrás, não desistir igual você fez? Cara, eu acho que assim, criança, né, é livre para sonhar com o que quiser, né? E ser adulto é saber sonhar. Então, assim, se você quer ter a profissão que você, com algo que te dá prazer, né, acho que a primeira coisa que tem que aceitar, se você não vem de berço, é que a carreira profissional é uma jornada, não é uma meta, né? Tem etapas a se cumprir, e essas etapas passam por uma maior dedicação, um maior estudo, capacitação. Em alguns momentos é necessária formação técnica, seja ela uma universidade ou um ensino técnico. E entender que assim, as coisas não são instantâneas. Acho que a geração de hoje em dia ela acaba tendo uma dificuldade maior do que a minha época, porque ela começa a acreditar que tudo é instantâneo. Quer um carro bom, pede um Uber Black. Quer uma casa boa, vai na Airbnb e aluga aquilo ali. Então isso causa a falta e ilusão que tudo é fácil. Então eu acho que se quer viver do que gosta mesmo, entende que não é um processo só de escolher a profissão do momento, entendeu? É ver também o que tem mercado e o que vai te dar prazer, porque todo dia acordar sem estar a fim de fazer e trabalhar com má vontade, isso faz um mal mental e físico absurdo, né? Tudo, é verdade. Isso é muito bacana. Deixa o arroba da seu arroba, né? O arroba da banda e o arroba do Instituto pra galera poder seguir lá. O arroba do Instituto é Instituto dos Sonhos Oficial, ok? O meu, para quem quiser seguir também, é Rafa Dona Lola.
ok? E siga as redes sociais do Instituto, sim, porque é bacana, a gente está sempre com oferta de shows, de ingressos, de atividades. Por exemplo, semana que vem a gente vai levar 100 crianças aqui da cidade do Maracanã, num jogo que vai ter, e a gente recebe muita doação de ingressos, todo ano na virada do ano tem matrículas, novas ofertas de ensino de música, né? As matrículas da escola de música nossa. Então é importante estar seguindo as redes sociais, e não só do nosso projeto, mas de todos os outros projetos do território, porque se o território tá bom para todo mundo. Se o território de São Gonçalo tá ruim para todo mundo. Então, se as pessoas não se conectarem também com as pautas positivas e com quem trabalha com pautas positivas, é ruim para todo mundo. Exato. Bacana. Rafael, pô, muito obrigado. Meus parabéns, pelo projeto lá, pelo Instituto. Parabéns pela banda também, não ter desistido do seu sonho. É isso aí. E é o que você falou, né? Com pautas positivas que a gente constrói localidade melhor, né? Sim. Então é isso, galera. O Conexão Gonçalense vai ficando por aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até uma próxima. Tchau, tchau.